Recebam todos a paz do Senhor Jesus. Vamos já ler a palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Estamos na 13ª aula do nosso manual bíblico Jesus Cristo. Toda segunda-feira estamos na Escola Bíblica Dinâmica. Se alguém pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E fica o convite para sempre estar conosco. Aos que já são da casa, também são bem-vindos, em nome de Jesus Cristo. Vamos aprender da palavra de Deus, vamos estudar a palavra de Deus. Lembrando que estamos concluindo o manual bíblico Jesus Cristo. Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Levante sua mão, levante a palavra de Deus. Senhor meu Deus, fala conosco, prepara nossos corações para receber a tua mensagem, para receber a tua instrução, ó Deus. É o que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Toma o seu assento, por favor, e faça isso aplaudindo o nome de Jesus Cristo. Vamos lá, aplaudindo a Cristo com muita alegria, exaltando ao nome daquele que vive e reina para todos sempre. Presta atenção, nós estávamos até então falando sobre a vida de Jesus. Nós começamos falando sobre os fatos que comprovam a existência de Jesus. Viemos falando sobre a sua dupla natureza, falamos sobre o seu ministério, sua obra, ministério de cura, ministério de libertação. Falamos sobre o seu padecimento. Enfim, falamos sobre toda a vida de Jesus Cristo. Agora, quando nós estamos já concluindo a nossa série de estudos a respeito da vida do grande mestre e Senhor nosso, Jesus Cristo, nós vamos entender aquilo que foi implementado por Ele e que tem validade aos dias de hoje, vale para o presente, e que também tem uma representação futura. Estamos falando do reino de Deus. Muitos ouvem falar sobre o reino de Deus, mas o que é o reino de Deus? Será que todos nós temos uma compreensão clara sobre o que vem a ser o reino de Deus? Quando é que ele se inicia? Será que falamos apenas de um reino futuro? Será que este reino tem validade ao presente? Será que este reino era somente para o tempo de Cristo? Nós vamos aprender isto hoje. Qual é a abrangência deste reino? Até onde ele alcança? Será que ele é delimitado por fronteiras, por muros, por limitações geográficas? E também é importante a gente saber o que é que evidencia estar neste reino. Faltam muitas respostas quando, grosso modo, se pergunta a respeito do reino de Deus. E é de se lamentar até que falta-se muito esclarecimento sobre este assunto tão importante que é o reino de Deus, até mesmo em nossos púlpitos. Não vou dizer que seja tão complexo assim, mas é profundo. E quando falamos do reino de Deus, nós falamos de um tema de fundamental colocação no contexto da igreja. Porque se a gente não entende o que é reino, dificilmente a gente vai cumprir papel de igreja. Infelizmente, há muitos pretextos para o desinteresse, não somente neste assunto que estamos pautando hoje, mas eu diria que para a busca do conhecimento em geral, há muitas desculpas,
que são dadas a respeito do conhecimento da palavra de Deus. Mas com a escola bíblica dinâmica, ninguém mais tem desculpa para não aprender da palavra de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Com a escola bíblica dinâmica, ninguém pode dar desculpa que não está tendo oportunidade de aprender a palavra de Deus. A grande verdade é que, de uma forma muito ampla, existe sim falta de dedicação em aprender a palavra de Deus, em entender os critérios das Sagradas Escrituras. Mas todas as vezes que nós nos reunimos, eu me alegro porque eu vejo nos meus irmãos, eu vejo nesta igreja um povo que tem total interesse em conhecer muito mais da palavra de Deus. É por isso que você veio aqui hoje. Eu sei que este é o motivo da sua vinda até aqui. Queremos conhecer mais de Deus e a respeito do seu reino. Se alguém aqui concorda comigo, aplaude o nome de Jesus Cristo, pois Ele é o Rei deste reino. Precisamos compreender e explicar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Como é que a gente vai fazer parte de uma coisa que a gente nem sabe o que é, né? Não tem como. Vamos identificar o que é a vida de um cidadão do reino. Marcos capítulo 4, versículo 11 e 12. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Lembrando que dentre os 4 evangelhos, Mateus, ele vai escrever reino dos céus, ao passo que Marcos, Lucas e João escreve reino de Deus, se referindo à mesma coisa. Porque Mateus escreveu o reino dos céus e não o reino de Deus? Entendendo que Mateus escreveu aos judeus, então havia-se o cuidado redobrado em citar o nome de Deus, por conta do 3º mandamento, de não dizer o nome do Senhor em vão. Mateus, já conhecendo a tradição e o zelo judaico, então ele simplesmente substitui reino de Deus por reino dos céus, mas se referindo à mesma coisa. E Jesus está dizendo aos seus discípulos que aqueles que estão no reino passam a entender o reino pela mensagem que é pregada dentro deste reino. Parece muito redundante, parece lógico, mas a verdade é que para entender o reino você tem que estar dentro dele. Jesus está dizendo, aos de fora eles não compreendem, fala-se por parábolas, eu prego por parábolas, Jesus está dizendo, eles de lá não entendem, mas vocês já foram chamados, vocês estão próximos a mim, estão entendendo aquilo que eu explico a vocês através das parábolas, através do meu ensino. E Jesus dizia, o reino de Deus já está entre vós. Então o reino de Deus não simplesmente seria algo a se esperar. O reino de Deus não seria então simplesmente uma expectativa a se perder de vista, somente um sonho. Não. Jesus está dizendo que o reino já se fazia presente através do seu ministério. No presente o reino de Deus se concretiza em nossa vida, e no futuro nós o conheceremos plenamente. Paulo diz que hoje nós conhecemos em parte. Nós temos um conhecimento de Deus, nós temos um conhecimento das verdades celestiais no presente, mas ainda o nosso conhecimento é muito limitado a respeito das verdades eternas. Já vivemos no reino, experimentamos o poder, a graça que há no reino, mas ainda de uma forma muito restrita. Conheceremos muito mais na eternidade. Infelizmente, há alguns que esperam simplesmente um reino futuro,
Mas há uma falha muito grande nesta interpretação. Repito, Jesus disse: o reino de Deus já está entre vós. É chegado a vós o reino de Deus. A mensagem de Cristo chamava ao arrependimento por conta que o reino já estava entre o povo de Deus. A grande questão é que se nós não concordarmos que o reino já está estabelecido, nós não viveremos como um cidadão do reino. E, infelizmente, nós deixaremos de viver as bênçãos que há no reino de Deus, tanto para o presente, quanto aquilo também que nos fala da preparação que existe hoje para o reino futuro. Então é importante a gente entender que o reino de Deus já está entre nós e que precisamos estar concordemente dentro deste reino para que estejamos prontos a continuar debaixo desta graça na eternidade. Infelizmente, muitos judeus não creram no reino que Jesus anunciava, porque havia incompatibilidade na expectativa. O reino que Jesus anunciava não vinha de encontro com o reino que eles esperavam. Já falamos isso muito. A expectativa deles, infelizmente, era simplesmente uma expectativa do momento, uma expectativa de resolver os problemas de Israel como nação, resolver o problema político de Israel, enquanto que Jesus, na verdade, veio trazer a mensagem da libertação do pecado, e que também, ao mesmo tempo, era um problema para eles, pois se eles concordassem com a mensagem de Jesus, eles deveriam também aceitar a mudança nas suas ideias, que era proposta pelo Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, por empecilho da religiosidade e da dureza daqueles corações, eles não participaram. Me refiro aos fariseus, me refiro aos doutores da lei, me refiro aos principais conhecedores do judaísmo e das leis daquele tempo, das leis que predominavam naquele tempo. Infelizmente, não viveram dentro do reino que Jesus estava ensinando. E eu pergunto, já trazendo para cá, para os dias de hoje, como tem sido a pregação da palavra de Deus? Será que nós temos visto uma pregação, uma mensagem que visa o aprofundamento bíblico, a escavação bíblica, falando das principais doutrinas da palavra de Deus, falando dos temas centrais das Escrituras, falando e anunciando o pecado do cidadão, do ser humano, chamando esse homem ao arrependimento, falando para ele que ele precisa ser salvo e estar dentro do reino de Deus. Será que essa tem sido a mensagem? Ou estamos vendo muito mais pessoas que se preparam não para anunciar o Evangelho, não para anunciar a salvação, não para ganhar almas a Cristo e ao reino, mas para simplesmente persuadir, para simplesmente convencer, para simplesmente arrastar multidões, para simplesmente fazer fãs. Porque hoje em dia parece que o número de fãs é muito maior do que o número de discípulos. Parece que o número de igrejados se sobressai e muito em relação ao número dos verdadeiramente salvos, que receberam a mensagem genuína, que receberam a mensagem pura, que receberam a mensagem como ela é e aceitaram a mensagem e foram transformados, não adaptados. O problema é que hoje está se adaptando, e Jesus não nos chama para nos adaptar, Jesus nos chama para transformar, para mudar o comportamento, para mudar a maneira de se entender e de se enxergar a vida. Não há adaptação dentro do Evangelho, mas infelizmente o que tem prevalecido é aquela mensagem que vai de encontro com as coisas visíveis, imediatas desta vida.
a mensagem daquilo que fica simplesmente para esta terra, para esta vida, e que infelizmente é a preocupação da grande maioria. Dessa maneira a gente percebe que estão negligenciando as verdades da palavra de Deus, que embora sejam simples, não no sentido de validade, mas simples no sentido de como nós podemos compreender sem muita dificuldade, e elas são importantes para nós. Infelizmente esta mensagem tem sido colocada em segundo plano. O reino de Deus não está limitado simplesmente a uma questão geográfica, diferentemente daquilo que os judeus aguardavam. O reino de Deus nos fala de um estado espiritual, de uma condição onde o modo de viver está conforme nosso rei ordena, de maneira que mesmo nós estando em terra estranha, como diz Hebreus 11:13, daqueles que viveram pela fé, mesmo estando em terra estranha, viveram em conformidade ao reino ao qual eles pertenciam. A terra que nós vivemos materialmente, a terra física a qual nossos pés tocam, para nós é terra estranha, mas o cidadão do reino de Deus vive em conformidade aos padrões do seu rei. Aquele que entendeu e recebeu o reino, aquele que vive dentro do contexto do reino, está inserido no reino, vive conforme as ordenanças do seu rei. A nossa cidadania é celestial. E no reino de Cristo, como já dissemos, o rei é Cristo. Os súditos, os cristãos, eu e você, todo o reino precisa de uma lei, e a lei para nós é a palavra de Deus. E repito, este reino é espiritual, não está limitado a um físico, não está limitado aos padrões de reino como temos aqui nesta terra, onde precisa se colocar fronteiras, muralhas ou delimitações para proteger um reino, porque este reino já está protegido pela sua verdade, porque este reino já está protegido pelos seus limites que foram estabelecidos conforme os critérios que o regem, os critérios estabelecidos nas Escrituras. Qual foi o reino que Jesus anunciou? Qual foi a mensagem que Cristo trouxe desse reino? Se desde a sua primeira pregação Jesus falava do reino, não era uma mensagem nova para aqueles homens, eles esperavam o reino. A mensagem era conhecida, mas era conflitante. Havia um conflito de ideias, como já falamos, pois esperavam que Jesus se levantaria simplesmente no lugar de Davi como um grande rei, num reino limitado, reino político, ao passo que o reino que Jesus veio trazer seria um reino abrangente, que não ficaria limitado somente aos termos de Israel, não ficaria limitado somente para aquele período e para aquelas pessoas. Jesus Cristo vinha trazer um reino muito maior. Jesus Cristo vinha trazer um reino superior, que não se limitaria àquele tempo, e que em nenhum tempo este reino poderia ser vencido. A mensagem de reino que Cristo trouxe foi a mensagem do reino eterno. Será que alguém pode aplaudir o nome de Cristo? Este reino é eficaz, não é conquistado como os reinos da terra, pela guerra, pela espada, pelos conflitos. Este reino se conquista pelo amor, pela mensagem da paz distribuída por Cristo. Este reino também é superior, pois os seus valores são muito maiores do que os valores do reino deste mundo. Neste reino o que predomina é a justiça, a paz e a alegria do Espírito em nossas vidas. Temos valores maiores, temos valores superiores,
Não precisamos nos render às propostas do reino deste mundo, de valores perdidos, de valores frágeis, de valores desconstruídos. Temos valores imutáveis dentro do reino de Deus. Não podemos confundir igreja com reino. Estar na igreja não é automaticamente estar no reino. E a igreja não é diretamente o reino. Até porque quando a igreja foi instituída, o reino de Deus já existia há muito tempo. O que acontece é que a igreja está dentro do reino, deve estar dentro do reino. E atuando dentro do reino, ela proclama o reino para o mundo. A missão da igreja é proclamar o reino. É isso que vemos em Efésios capítulo 3, versículo 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade dos céus. É através da igreja que o reino de Deus é expandido na face da terra. A igreja está no reino de Deus, expandindo este reino. Ela não é o próprio reino, ela expande o reino de Deus. Vamos entender como se aplica a ideia de que o reino de Deus está em um estado espiritual, diferente daquilo que existe naturalmente neste mundo. Não se paga nada para entrar neste reino. Temos direito gratuito de entrar no reino de Deus. Mas, para permanecer neste reino, precisamos buscá-lo com todas as nossas forças. Conforme Deus vai dizer para a gente que o reino de Deus é tomado pela força. Tem muita gente que prega um evangelho de muitas facilidades. A salvação é de graça mesmo. Não dá para vender salvação não, de jeito nenhum. Não dá para dizer que a gente vai fazer nada para ser salvo, a não ser crer em Jesus Cristo. A salvação é de graça, a entrada no reino é de graça. Mas para permanecer vivendo no reino, Jesus disse, o reino dos céus é tomado à força. Então a nossa vida cristã, nossa caminhada como salvos, ela é caracterizada pela busca constante, pelo desejo ardente de estar permanecendo dentro do reino. Porque existe um conflito, porque automaticamente, ao fazer parte do reino de Deus, você vai estar em confronto com o outro reino, que é o reino das trevas. Então existe um empenho para que se permaneça no reino de Deus, para que se não deslize o pé do reino, para estar no reino de Deus. É preciso romper com o pecado, porque no reino de Deus não tem espaço para o pecado. Recebemos o perdão de Deus assim que recebemos a Cristo, mas não podemos mais conviver com o pecado, se é que queremos fazer parte do reino. Se queremos continuar neste reino, também precisamos obedecer a palavra, como já falamos. A palavra de Deus é a lei neste reino. Se queremos permanecer nele, então nós vamos obedecer a palavra mediante a fé que esta mesma palavra gera dentro de nós. E desta maneira vamos desfrutar as bênçãos do reino de Deus em nossa vida. Vale a pena se esforçar, vale a pena buscar, vale a pena romper com o pecado, com a imoralidade, vale a pena obedecer a palavra, vale a pena guardar a fé, porque existem bênçãos que estão somente no reino de Deus. E quais são as evidências de que alguém está no reino? Nós temos em Romanos 14, 17 três características inconfundíveis do reino, do cidadão do reino de Deus: justiça, paz e alegria. Vamos repetir? Justiça. Não. Vamos lá. Justiça, paz e alegria. Esses três elementos vão evidenciar
que nós somos cidadãos do reino. E nós vamos entender cada um desses elementos. Quando falamos de justiça, estamos falando em manter-se íntegro em uma sociedade injusta. Aqui está o grande desafio. Porque ser luz onde todo mundo é luz é muito fácil. Até se você estiver apagado, ninguém vai perceber muito não. No meio da luz, não. No meio da luz quase não se nota a luz. Mas a grande questão é que o salvo, o cidadão do reino, ele vai mostrar a sua justiça no mundo que é injusto. Vai mostrar a sua moral no mundo que é imoral. Vai mostrar a verdadeira ética onde se vive uma ética deturpada. Vai mostrar o correto valor onde existem valores totalmente bagunçados. E onde é que a gente se apoia? No mundo não dá para se apoiar. Já falamos, a justiça deste mundo para Deus é como trapo de imundície. O nosso apoio está na verdade. O nosso apoio está na palavra de Deus, onde não tem perigo a gente resbalar, não tem perigo a gente se confundir, não tem perigo a gente tropeçar. Porque mesmo estando no reino, mas se a gente viver pela injustiça, nós aos poucos estaremos nos afastando do reino de Deus. Então viver em justiça é característica do cidadão do reino. A paz também faz parte do reino. A atitude de calma e força, tranquilidade e quietude produzida pelo Espírito Santo. Relembrando o que o nosso próprio texto está dizendo. Essa paz não é simplesmente a ausência de guerra ou intervalo entre guerras. Essa paz é produzida pelo Espírito Santo. É uma calma que existe em nós, serenidade, mas também de força, mesmo em tempos de adversidades e tribulações. Porque a paz não é ter problemas, não é não ter luta, não é não ter afrontas. Estar em paz não é simplesmente estar tudo bem. Estar em paz é estar de bem com Deus. Estar em paz é estar em comunhão com Deus. Então o cidadão do reino tem comunhão que existe no reino, tem comunhão com o rei desse reino. E é isso que nos dá calmaria mesmo na tempestade. É isso que alivia a nossa carga. É isso que nos traz tranquilidade. Pois pela palavra de Deus temos recebido a paz, quando nós com amor a buscamos entender. Livro de Salmos, número 119, versículo 165. À medida que nós buscamos esta paz, nós vivemos na comunhão. Salmos 34, versículo 14. Enquanto nós estamos em paz, nós guardamos a nossa mente em Cristo. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Quem está em paz se guarda em Cristo, permanece em Cristo. Porque aquele que por pouco se atribula, facilmente ele sai da comunhão com Deus. Facilmente ele se desliga de Deus. Pessoa que facilmente se ira, que facilmente se perturba, que qualquer coisa tira a sua tranquilidade, está faltando a paz que é gerada pelo Espírito Santo. Está faltando a comunhão que vem através de uma vida com Deus, que nos faz enfrentar os maiores problemas da vida com a maior serenidade. Tem gente que por tão pouca coisa já perde a bênção. Então imagine quando vier as grandes tribulações. O cidadão do reino, ele tem também a alegria. Mas não é somente aquela alegria gerada pelo momento. Porque a alegria gerada pelo momento, isso até o mundo tem. Aquela alegria devido ao momento, isso até o mundo tem. Mas a nossa alegria, ela é fruto do Espírito.
conforme Gálatas capítulo 5, versículo 22. E vai marcar uma vida cristã verdadeira. Não estou falando de personalidade, porque não é todo mundo que anda dando risada aí pelo meio da rua. Mas estou falando da alegria cristã, da alegria de servir a Deus, desta alegria que vai refletir em entusiasmo de estar na presença de Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Não estou falando somente daquela alegria demonstrada com um sorriso. É claro que essa alegria também é importante, não tem problema nenhum você mostrar os dentes, não tem problema, isso é lindo, maravilhoso, vamos rir. Mas a alegria do Espírito é aquela alegria que nos move para servir a Deus, que nos impulsiona a servir a Deus no reino. Por isso que nós vemos em Atos capítulo 2, versículo 47, que aquela igreja que estava alegre era uma igreja que era acrescentada por Deus. Mas repito, não era somente a alegria no sentido de estar em paz com o momento, de estar satisfeito com o momento, ou alguma coisa que seja muito bem-humorada e faz a gente sorrir. Não, a alegria daquela igreja, ela provinha do trabalho, pois versículo 42 do capítulo 2 de Atos vai falando para a gente que aquela igreja perseverava na doutrina, perseverava na oração, perseverava na comunhão, perseverava no partir do pão. Aí vai chegando até o 47. Aquela igreja se alegrava por estar cumprindo a vontade de Jesus Cristo. E enquanto ela estava feliz com isso, ela trabalhava dentro do reino e o Senhor trazia o resultado. A gente precisa buscar esta alegria. Já falei, tem crente que parece que Jesus está fazendo mal para ele. Não estou falando simplesmente da personalidade, repito. Eu sei que tem gente que tem um jeito mais quieto, mais calado. Não é dessa alegria que eu estou falando. Eu estou falando da alegria do contentamento em servir a Deus. A alegria de servir a Cristo, ser servo de Cristo. Isso vai ser demonstrado em trabalho dentro do reino. Se nós estamos felizes com o nosso rei, a gente vai produzir dentro deste reino. Porque a nossa alegria, já disse, não provém desta terra. A nossa alegria, como diz Jesus, Lucas 10, 17 ao 20, ela vem porque o nosso nome já está escrito no livro da vida. E a gente sabe que esse tempo é transitório. Nada que acontece aqui vai nos abalar. A nossa alegria é estar eternamente com Cristo. Por isso, nós não nos cansaremos de trabalhar dentro do reino. O cidadão do reino, ele vai priorizar uma vida de santidade. Já falamos, porque não há espaço de uma vida imoral e pecaminosa dentro do reino de Deus. Mesmo nós sendo dos céus, nós refletiremos aquilo que nós temos dos céus aqui na terra. Não tem como a gente dizer que é do céu sem refletir os céus, daquilo que há no céu, daquilo que existe nos céus. E o céu é um lugar de santidade. Se nós já somos dos céus e vivemos o padrão dos céus, então a gente vai mostrar o que há lá. Não é o que é lá, é o que há lá, é o que existe lá. Ética e santidade daquilo que já existe no reino futuro, mas a gente mostra no presente. A santidade norteia nossos passos, nosso sentimento, nossa conduta, nossas ações. Conforme Pedro escreve na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 15: como é santo aquele que vos chamou, sede pois santos em toda a vossa maneira de viver. O cidadão do reino vive em santidade, demonstra o reino santo de Cristo. Jesus ensinou para a gente a oração do reino. Qual é? A oração do Pai Nosso. Ela é a oração do reino. Não é apenas uma reza para a gente ficar repetindo blá, 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 blá.
Pai Nosso nos dá os parâmetros do reino. E dentro desses parâmetros, nós temos a responsabilidade humana e o compromisso divino. Lembrando que o compromisso divino responde à aceitação e o cumprimento das responsabilidades humanas. A oração do Pai Nosso vai ensinar para a gente que nós, como súditos do reino, santificamos o nome do Senhor. Mas não santificamos somente em nossas palavras, como já disse, santificamos em nossa vida. Mostramos a santidade de Deus em nossa vida. O cidadão do reino clama pelo reino, pois ele não deseja ficar neste mundo. O cidadão do reino quer estar no reino. A oração do Pai Nosso nos ensina a clamar pelo reino. E o cidadão do reino tem prazer em cumprir a vontade de Deus. É assim que a oração do Pai Nosso nos instrui. E à medida que a gente cumpre a nossa responsabilidade, nós vemos também nesta oração que Deus vai realizar o seu compromisso conosco. Primeiro, o suprimento diário. Pão nosso de cada dia não nos faltará. Ele perdoará os nossos pecados, que são muitos. Ele perdoará os nossos pecados, que sempre a gente está pecando. Se estamos no reino, entendendo o nosso papel no reino, cumprindo nossa responsabilidade, receberemos também o perdão de Deus diário. E teremos também a força necessária para vencer todo o mal que se opõe à nossa vida cristã, à nossa vida como servos, como súditos deste reino. Ele vai nos livrar do mal, vai suprir, perdoar e vai nos dar força. E quando veremos a plenitude deste reino, a plenitude deste reino está no futuro. Até aqui nós falamos do que há no presente, daquilo que a gente vive do reino de Deus no presente. Se a gente não entender o presente do reino, a gente não vai para o futuro. A plenitude do reino é a consumação do propósito de Deus. Mateus capítulo 25, versículo 34. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Estaremos com o Rei eterno, seremos o povo eterno, estaremos no reino eterno de Cristo. Todos que receberam a graça de Deus, viveram conforme a graça do reino, entrarão no reino de Deus, conforme nos escreve Tiago em seu livro, em sua epístola capítulo 2, versículo 15. O nosso estudo, por conta do tempo, ele saltou a parte do milênio, que seria o reino de Cristo com a igreja durante 1000 anos. Vamos direto ao reino já da igreja com Cristo nos céus, que é descrito em Apocalipse capítulo 21. Neste novo reino nós teremos corpos transformados. Já falamos sobre isso. Nosso corpo será sadio, livre de qualquer enfermidade, e ainda mais, imortais, sem nenhum problema de qualquer natureza, até porque o diabo estará derrotado para sempre. Aquele que hoje se opõe a nós, o adversário, o acusador da igreja, estará derrotado para sempre. E melhor do que isso, melhor do que saber que o diabo já está derrotado, é saber também que para sempre iremos contemplar a glória do Senhor. Para sempre veremos e estaremos na glória do Senhor neste reino eterno. É impossível a gente expressar a grandeza do reino. É muito amplo, é muito grande. Isso nos fala da plenitude. Se existe plenitude, está no reino. Tudo que há de perfeito está no reino. Tudo que se possa pensar de bom, de correto, ético, moral, ideal, está no reino eterno de Cristo. E isso sim é futuro. É estar com o nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo com Ele dentro deste reino que Ele nos convida a participar. E possamos evidenciar em nossa vida a nossa presença deste reino, rompendo com qualquer prática pecaminosa,
pois o reino de Cristo é lugar de santidade. Nós entendemos que existe o reino de Deus aqui nesta terra, que nos fala do governo do Senhor em nossa vida, mas vai além deste momento. Esperamos a eternidade, mas que o inverso também venha a ser entendido, que a gente não venha ficar somente pensando no futuro, mas nós temos um presente para viver com Deus, temos um agora para viver com Deus, temos responsabilidades no presente dentro deste reino. Que nós possamos entender que o reino de Cristo pode ser vivido e deve ser vivido imediatamente. Não está restringido a um segmento, a uma instituição, a uma denominação e nem mesmo a uma nação. Muito pelo contrário, este reino deve ser expandido, a fim de que, através da expansão do reino, da mensagem do reino, do evangelho, venha se ajuntar a Deus um povo santo, zeloso e de boas obras, o qual desfrutará do reino de Deus eterno no futuro. Vamos levar a mensagem do reino, vamos trabalhar pela expansão do reino. Fiquem todos em pé em nome de Jesus. Você sente o compromisso desse reino? Ou será que a gente está só esperando os céus? Claro que esperar os céus é importante, é o maior desejo da igreja. A plenitude do reino está nos céus, mas a igreja tem um compromisso agora de demonstrar o reino, levar o reino, proclamar, dimensionar este reino a toda a terra. Para fazer parte desse reino é preciso receber Cristo, é preciso aceitar o rei deste reino. Por isso eu pergunto, se alguém que você ainda não recebeu Cristo na sua vida como Salvador, e você queira fazer parte do reino do Senhor, você precisa aceitar a lei deste reino, os critérios da palavra de Deus. Se alguém nesta noite queira entregar a sua vida a Jesus e passar a partir de hoje ser um súdito deste reino, eu convido você a levantar as suas mãos e aceitar a Cristo. Tem alguém? Vem à frente, porque a hora não nos espera. Se alguém que está afastado do evangelho, afastado do reino, e hoje você queira voltar aos caminhos do Senhor, você afastou, de repente caiu em práticas pecaminosas, e você já entendeu que este reino não é reino de pecado, mas existe perdão para aqueles que recebem a Cristo. Nós não somos perfeitos porque estamos no reino, não. Mas como nós falamos na oração do Pai Nosso, quando a gente deseja o reino, quando a gente se propõe a fazer a vontade do Rei, quando a gente se propõe a santificar o nosso Rei, nós também recebemos o perdão dos nossos pecados, recebemos o suprimento diário e o livramento de todo mal. Se alguém vem à frente em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Toda a igreja aplaude o nome do Senhor com muita alegria.